É um fato conhecido hoje do povo brasileiro, principalmente dos católicos, a história das origens de Nossa Senhora Aparecida. Não é? Aquela história de que 3 pescadores foram ao Rio Paraíba para fazer uma pesca. Eles foram convocados pela administração da vila de Guaratinguetá para apresentar quantos peixes pudessem, porque eles pretendiam fazer um jantar para o governador da província que ia passar por Guaratinguetá a caminho das Minas Gerais. E nessa pesca, num primeiro momento, eles passaram a noite toda no rio sem conseguir nada. Quando a uma certa altura, aqui na região de Itaguaçu, um porto, eles lançaram a rede e num primeiro lance veio na rede um corpo de uma imagem de barro. Num segundo lance veio a cabeça que faltava a este corpo. Colocando a cabecinha no corpo, logo perceberam que se tratava de uma imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Muitos felizes, eles uniram o corpo à cabeça, conta a história que enrolaram num pano que havia no barco e continuaram a pescaria, que foi então tão abundante que eles tiveram que imediatamente vir para as barcas para não naufragar. Nossa Senhora Aparecida é conhecida pelas inúmeras graças, pelos milagres, talvez o fato mais extraordinário seja essa pesca, a coincidência de em 2 lances levantar o corpo e a cabeça da imagem. A devoção à Imaculada Conceição era muito forte no reino português e, portanto, também na colônia brasileira, porque o rei de Portugal, D. João IV, havia declarado a Imaculada Conceição a padroeira do reino de Portugal e de todas as suas terras. Então, antes de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Imaculada Conceição já era padroeira do Brasil por declaração oficial do governo. Então é um primeiro fato. Essa imagem permaneceu na família como um dom precioso que eles guardavam, em primeiro lugar num baú, e depois fizeram um pequeno altarzinho. Ali a vizinhança se reunia para o resto do terço, passantes constantemente também foram levados à oração, à devoção, e foi se difundindo por toda parte. Esses passantes foram levando a notícia de que aqui, nesse porto do Itaguaçu, havia uma imagem da Imaculada Conceição que atendia às graças e aos pedidos. Por que passantes? Era a característica sociocultural do Vale do Paraíba naquele tempo. O Brasil era ainda colônia portuguesa. Aqui, em 1700, já fazia um século que havia começado a colonização da região. Alguns colonos foram ganhando terras aqui, sesmarias, e foram construindo as primeiras vilas. Guaratinguetá, que era a vila aqui de toda essa região, começou lá por 1630 com uma capelinha de Santo Antônio. E essa região, antes habitada pelos índios, começa a ser então civilizada, entre aspas, né? Pelos brancos e também pelos escravos que foram progressivamente trazidos para aqui. A primeira fonte de produção agrícola da região serviu também como fonte de alimentação para todos aqueles bandeirantes que de São Paulo e do Vale iam para as Minas Gerais. Então era um lugar de passagem, um lugar de integração. E isso vai fazer com que essa imagenzinha se torne conhecida e cresça a devoção popular. É um fato muito significativo que a devoção à Nossa Senhora Aparecida não é uma devoção criada pela igreja oficial, pela hierarquia, pelos bispos, pelos papas. Ela nasceu das mãos e da devoção do povo simples.